Oi, gente, boa noite. Aqui reunidos mais uma quarta-feira, na paz de Deus, na bênção de Jesus, sob os auspícios dos nossos espíritos protetores, esses gigantes da humanidade, esses gigantes da espiritualidade, que estão sempre conosco, que nos protegem, nos amparam, nos iluminam, e etc, etc, nos guiam, né, preferencialmente, e nos atendem, não naquilo que precisamos, que achamos que precisamos, mas naquilo que realmente precisamos. O que vem muitas vezes em forma de bronquinha, né? Principalmente os médios escutam perfeitamente bem, vem em forma de bronquinha, vem em forma de chama a nossa atenção às situações que nós devemos sempre estar atentos, não é? Para poder progredir, vencer na vida como espíritos, como seres humanos, né? Independente do nosso progresso material, mas sim o nosso progresso espiritual. E é claro que o progresso material, uma vez atrelado à vontade divina, uma vez atrelado às boas ações, o bom procedimento e o bem, o progresso material é muito bem-vindo, se ele pode ser visto e trabalhado para o bem de todos, para o bem de uma sociedade, para o bem de uma comunidade, não para ficar ali na bolsa, nas ações, não sei o que, enriquecendo, 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 1, 2, 3, 10, no mundo inteiro, né? Que é o que muitas vezes acontece. Por isso que eu sempre falarei muito bem de todos esses homens e mulheres milionários que fizeram fortuna com o seu próprio trabalho, em um momento de grande inteligência, que puderam transformar os seus talentos em recurso pecuniário e que, em determinado momento da vida, retornam isso à sociedade multiplicados, né? Retornam à sociedade em forma de fundações, de atendimento, de ajudas, como muitos que nós conhecemos, pessoas famosas, que utilizam o seu nome, a sua fama, né, aquilo que são, e a admiração que as pessoas têm por eles, para aplicar esses recursos que eles geraram com o seu próprio trabalho em benefício de uma sociedade. Isso tudo que nós estamos até falando já faz parte do nosso assunto na noite de hoje. Boa noite a todos. Lembrando sempre dos nossos trabalhos à distância, inclusive em casos muito específicos, estão sendo realizadas as cirurgias à distância, tá, gente? A cirurgia à distância, a cirurgia espiritual já é uma cirurgia complexa, porque ela trabalha numa interface entre a nossa matéria densa e a nossa matéria perispiritual, que atingindo diretamente a nossa matéria perispiritual, e às vezes o resultado dela, às vezes não. Sempre o resultado dela aparece um pouco mais à frente, depois de alguns dias, quando a estrutura celular física, a estrutura biofísica, já consegue ler aquela transformação ocorrida na estrutura perispiritual, e quando esse perispírito começa a dirigir novas funções, novos caminhos àquelas células que ou antes doentes, ou elas morrem, vão e nascem células sadias, ou elas passam por um processo de transformação. Então, a cirurgia espiritual dessa forma, né, sem intervenção de mão, nada na pessoa, mas ali presente com instrumentação espiritual, com presença do médium que materializa instrumento espiritual e a gente pode trabalhar. As cirurgias à distância, elas, além de tudo, estando à distância, elas realmente são muito mais difíceis. A pessoa tem que estar num aceite muito grande para receber isso, e isso gerar bons frutos. Então, a gente sempre fala, né, que o ideal é que a pessoa mantenha-se firme ali no tratamento à distância, recebendo diuturnamente as energias e as vibrações, e então, em casos muito extremos, nós estamos fazendo cirurgias espirituais, que ocorrem agora, quarta-feira, 8 horas da noite. Então, a gente acaba aqui a palestra e se prepara já para as cirurgias, tá? Mas entendam que a gente está falando isso porque várias pessoas, elas pela necessidade, a gente entende, pelo desespero da dor, enfim, das coisas, elas invertem, elas, em vez de perguntar o que elas precisam para a espiritualidade, elas demandam a espiritualidade. Eu quero
tal tratamento. Então, a gente está dizendo que não é assim. Tem que esperar ver o que a espiritualidade vai dizer para aquele caso, para aquela pessoa, para aquele paciente, e as cirurgias também são indicações espirituais. Então, para entender, há muitos que às vezes nos pedem, eu estou sentindo muita dor, eu quero uma cirurgia espiritual, e é quando a gente fala, não, no caso não é cirurgia, o caso é tratamento, às vezes as pessoas se aborrecem. Então, é importante que seja esclarecido isso, tá? Então, vamos lá ao nosso assunto da noite de hoje, que eu gosto muito de falar sobre isso, dentro do Evangelho de Jesus. Eu queria ter trazido o Evangelho para aqui, para o escritório, para a gente poder ler a passagem, não trouxe, então agora a gente vai na cabeça mesmo, na memória, tá? Que é uma mensagem de Pascoal do Evangelho, nas Instruções dos Espíritos, que Pascoal fala da questão da materialidade e da imaterialidade de quem somos nós. De uma forma muito interessante, e que é sempre muito legal lembrar e falar às pessoas sobre isso. Porque a doutrina espírita, assim como as religiões cristãs, na sua maioria, sendo uma instituição séria, mostra que o que importa é a vida espiritual, né? A vida que desenvolvemos, que somos nós espíritos, e que a matéria, e isso a doutrina espírita é muito rica e muito feliz para explicar, que a matéria é uma estrutura perecível, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e que ali permanece o indivíduo, que ali permanece o espírito, vivenciando milhões de coisas. Então, quando ela fala que nós retornamos ao mundo espiritual com a nossa bagagem imaterial, a gente sempre fala assim, legal, então a gente vai com a bagagem imaterial, legal, vamos com a imatéria, né, deixando a matéria para lá. Tem até uns ditados bem vulgares, mas que, infelizmente, traduzem muito bem, dizem, caixão não tem gaveta, então você vai sem nada, a gente não leva nada. Aquela história pretérita dos faraós era uma visão muito distorcida do pós-mortem, onde se construíam verdadeiros templos para eles serem enterrados com todo o seu tesouro, com toda a sua riqueza e tal. Imagina a decepção do espírito quando desencarna, olha para o lado e fala, não, mesmo vendo aquilo tudo, não podendo pegar, não podendo ter acesso, e adentra a vida espiritual com absolutamente nada da matéria. E levamos o imaterial. E o imaterial é o quê? Aí é que está. Imaterial, muita gente fala, legal, não leva material, leva imaterial. Mas no imaterial, a gente precisa selecionar e dar direito a carregarmos aquilo que vale a pena, aquilo que tem valor no mundo espiritual. Porque não adianta, no nosso imaterial, estar contido, ser formado, mesmo sendo imaterial, e a gente vai levar por questões contraditórias ao princípio do bem e do amor ao próximo, do amor a Deus. Então, a gente precisa entender que material é esse, né? É todo e qualquer material? Sim, todo e qualquer material vamos levar, ponto, tá? O nosso conhecimento, as nossas experiências, né? As nossas virtudes e os nossos defeitos, né? Então, a gente precisa decidir, aí entra na mensagem de Pascoal, o que a gente vai pôr na mala. Porque ele fala assim, é como se nós fôssemos fazer, quando nós vamos fazer uma viagem, né, na matéria, nós temos uma imensa preocupação, tempos antes de saber o que nós vamos levar, ou seja, o que a gente vai colocar na mala para levar para essa viagem, né? Então, a gente sabe que se vai para para a praia, para um resort na beira-mar, que nós temos alguns tipos de roupas para levar. Vamos levar roupas de banho, roupas frescas, chapéu, filtro solar, chinelinhas, rasteirinhas e etc. Legal, é adaptar uma realidade daquilo que nós vamos usar lá, né? Se a gente vai para uma serra, né? Para um lugar frio, para uma neve, a gente não vai ficar levando chinelinha rasteira, camisetinha e tal. Não, a gente vai levar
roupa de neve, roupa de frio, bota específica, tudo que é específico, porque não tem nada mais desagradável do que estar inapropriado. Vocês não concordam comigo? Isso não é um pesadelo? Você estar inapropriado, você chegar num lugar, abrir a sua mala e tudo que você colocou ali não serve para você usar naquele lugar e você vai ter que usar e vai se sentir inapropriado, vai se sentir inadequado, não vai estar bem, não vai estar feliz, né? Então, ele fala assim, então nós temos a preocupação de estarmos apropriados ao local onde nós vamos. Por isso que a estrutura de fazer mala e saber o que vai levar lá demanda um tempo nosso na nossa história pré-viagem. Aí vamos levar isso, então, para a grande viagem que a gente faz, né, quando desencarnamos. É uma viagem que a gente está fazendo de volta ao mundo espiritual. E a gente sabe que vamos levar uma mala com tudo que nós somos da nossa imatéria. E mais aí, tem duas coisas que a gente... não é um caminho que bifurca, porque são coisas distintas, não. Mas são duas questões importantíssimas a se falar, então, na noite de hoje, sobre essa imaterialidade, né? Primeiro, e é importante que a gente entenda, que assim como a roupa física, que a gente coloca na mala para ficar próprio ao local que a gente vai, tudo que nós vamos ter acesso no mundo espiritual, tudo que nós vamos usar no mundo espiritual, nós vamos levar. Ou seja, não vamos achar, nem cair no conto da carochinha, da ilusão, de que nós vamos sair daqui, nem aí para nada, chegando lá encontrar uma bela casa que alguém plasmou para gente, numa bela colônia que alguém achou por bem que nós devíamos ir, num belo lugar, com tudo de bom, do melhor, maravilhoso, lindo, de tanto que nós achamos que é assim. Isso é orgulho, a gente vai dar, com os burros na água, tá? Então, a primeira coisa do imaterial que a gente tem que entender é que aquilo que a gente coloca na nossa mala é o que nós vamos dispor lá, é o que nós vamos ter lá no mundo espiritual para usar, para dispor. E olha que sensação desagradável, para não dizer triste e infeliz, você acordar na espiritualidade com a sua mala, com a sua bagagem inapropriada, não é? Imprópria. E você vai ter que só usar e estar com aquilo que você levou, né? Então, você vai ter que estar usando e vivenciando experiências na espiritualidade coerentes com a sua bagagem, né? E essa bagagem do imaterial que a gente precisa entender o que é. Você não vai colocar uma casa plasmada na sua mala, não. Você vai pensar, e a gente tem que estar pensando desde ontem, desde anteontem, desde que nasceu, qual é a bagagem que vai colocar nesse raio dessa mala para levar. Por quê? Porque a gente sabe que só vai usar isso, é o que vai estar lá contando para nós, é o que vai estar lá disponível para nós, né? Então, que bagagem é essa que a gente vai levar? Vamos pensar, a gente tem que começar a construir. Como é que vai ser essa minha mala? O que eu vou colocar dentro dela? Né? Vou colocar boas coisas, virtudes, uma inteligência positiva, não é? Uma intelectualidade que gera aprendizado e sabedoria. Vou colocar ali a virtude da caridade, da compaixão, da misericórdia, não é? Eu vou colocar ali meus bons fluidos, as coisas boas, que são coisas que eu vou chegar lá, eu vou querer ter para mim. Eu vou querer ser recebido com compaixão e com caridade, porque nós somos tão devedores que a gente precisa da compaixão junto a nós. Pensa, se a gente chega lá e encontra só dedos julgando. Você foi isso, você fez aquilo outro, que é o que vai estar na nossa bagagem se a gente não tomar conta e abrir os olhos que devemos ser caridosos e devemos ter compaixão para com o nosso próximo, para que isso esteja na nossa estrutura. E ao chegar lá, a gente abrir a nossa mala, está lá a compaixão e a caridade a nos receber. E nós podermos dispor dela, usá-la, aproveitar dela na nossa vivência espiritual.
Então, as virtudes precisam ser trabalhadas, não é só para a nossa vivência aqui no dia a dia, porque são essas coisas que a gente leva. Nós levamos a imaterialidade, não levamos nada da matéria densa. Então, essa nossa bagagem, se a gente vai levar uma malinha de mão, uma bolsinha ou um baú gigantesco, não importa. O que importa é que dentro dele estejam coisas, valores, que a gente possa dispor e ser feliz, para que a gente possa dispor disso e estar próprio no mundo da espiritualidade. Porque aí agora eu vou fazer uma pergunta, vai todo mundo levantar dedinho, e eu vou querer saber. Alguém aqui, por acaso, não sonha quando desencarnar e para o nosso lar da vida, por exemplo? Ou numa colônia espiritual superior, maravilhosa, que tem jardins, parques, trabalhos bons para nós fazermos? Todo mundo quer isso. Ninguém quer acordar do outro lado no meio do umbral denso, pesado, cheio de lama, cheio de lodo, escuro, úmido, você afundando até a cintura no meio da lama, perdido numa sombra absoluta, com aquelas árvores negras, sem folha, em cima de você, com aquele monte de gente falando com você, te acusando disso, daquilo outro. Alguém quer isso? Não, ninguém. Então, se a gente quer galgar na espiritualidade um mundo interessante, feliz, bonito para nós, a gente precisa colocar isso na nossa bagagem, porque é o que a gente vai construir lá. Então, a gente, para construir o mundo que a gente quer lá, quais são as ferramentas que a gente precisa? Porque são essas ferramentas que a gente vai colocar nessa bagagem, né? Se você quer construir um lar feliz lá em cima, em algum lugar, quando você chegar do outro lado, para que você possa estar junto com a sua família, com aqueles que irão depois de você, com os seus fraternos, com pessoas que te querem bem, quais são as ferramentas que vão construir essa estrutura? Feito, muitos construíram lá no nosso lar, não é? Verdadeiros lares, verdadeiras casas, graciosas, queridas, bonitas, recebendo seus familiares, sendo recebido nessas estruturas pelos seus familiares e recebendo depois, fazendo a sua parte na contrapartida da vida. Então, a gente pergunta quais são as ferramentas que constroem o belo, o bom e o bonito na espiritualidade. Quais são? São as virtudes. Não tem outra, é o homem de bem, são as virtudes. E nós já falamos aqui que a virtude de todas as virtudes, é a caridade, né? Então, a caridade é a virtude maior. Então, precisamos desenvolver a caridade em nós. Precisamos ser caridosos para que ela entre na nossa amada, né? Quais são os outros aspectos? A compaixão. Meu Deus, se você não tem compaixão, quando você chegar lá do outro lado, você acha que vai encontrar indulgência para você? Não. Por que vai encontrar indulgência para você, se você não for indulgente? A gente tem que se afastar, veja bem, nós precisamos nos afastar da ideia de Éden, né? Que isso está lá atavicamente em nós, desde sei lá quanto tempo, né? Há 2000 anos, basicamente, atavicamente em nós, que obrigatoriamente a gente morre ou vai para o inferno de uma vez ou vai para o Éden. E para ir para o Éden não precisava muita coisa, não. Não precisava muita coisa. Primeiro, porque Jesus já tinha morrido para tirar de nós o pecado original, então a gente já estava livre de boa parte do caminho, né? Já começa daí. Segundo, o padre sempre dava indulgência, sempre falava, reza 3 Pai Nossos, 4 Ave Marias, não sei o quê, você vai estar livre. Então a gente já ia ficando no caminho livre dos nossos pecados. Já deixava um pecado lá, um erro lá, outro acolá, e a gente ia seguindo. Oba, beleza. Então, ir para o Éden estava muito fácil, cara. Muito fácil. Ah, não matei ninguém, não roubei ninguém, já estou no bom caminho para o Éden, né? Vou lá na minha igreja, pago lá a minha indulgência, paguei a indulgência, então o Éden é meu, né? E nós ainda temos isso dentro de nós, né? A gente ainda crê que estamos basicamente livres, né, do inferno, graças a Deus, amém. Então a gente vai para o Éden, né? A gente esquece que a doutrina espírita nos ensina que não é bem assim que a banda toca, né? Não é assim. Então, para merecer coisas, a gente precisa conquistar coisas, né? É que nem na nossa vida cotidiana. Você quer alguma coisa, você tem que conquistar aquela coisa, trabalhar, ter dinheiro para comprar, ou ir lá conquistar de uma outra forma, mas conquistar.
né? Sem roubar, sem martirizar, sem falsear com ninguém, não é? De forma lícita. Você vai lá e constrói aquilo que você quer, você conquista o que você quer de forma lícita, você obtém. Isso é o mesmo que ocorre conosco para essa construção do nosso mundo do lado de lá, né? Tem que ter a nossa parte, que senão, que gente, que história é essa? Senão fica muito fácil, né? Eu faço tudo que eu quero, peço perdão ali no último minuto, opa, beleza, já estou lá. Nem me preocupo com nada, com o que eu estou levando, né? Então, a gente já deu, como humanidade, um salto gigantesco, né? No sentido dessa mala que a gente leva no mundo espiritual. Então, hoje, a gente já, graças a Deus, já entende que matéria a gente não leva, né? Que já é um grande passo de nós lá atrás, quando acreditávamos que levaríamos a nossa riqueza, né? Os nossos títulos, por exemplo. As pessoas são muito presas a títulos. Ah, eu sou doutor. Ah, eu sou mestre disso, daquilo. Ah, eu sou um lorde. Sou da Câmara dos Lordes. Eu sou um lorde. Ah, eu sou uma rainha. Ah, eu sou um não sei o quê. Ah, gente, essa história de dizer que rei e rainha é ungido por Deus e está seguro, isso só na ilusão, né? E da ilusão na ilusão. Isso não existe, né? A única coisa que nos assegura um bom lugar, sentado do lado de lá, são as nossas boas ações. E absolutamente mais nada, né? Quantas mensagens do Evangelho de espíritos que foram seres humanos na matéria com títulos, que chegaram do lado de lá e estavam em pior condição do que aquele mendigo que ele nunca olhou na cara, que cansou de pedir um pão e nunca recebeu, na porta da casa deles, né? Por quê? Porque aquele que estava ali estava numa missão, numa aprovação, desenvolveu virtudes, venceu. Chega lá com trompete dos anjos, cantos, maravilha. Aquele que não, que foi um tirano, um muquifo de mão fechada, né? Um muquirana, como se fala, um homem ou uma mulher orgulhoso, vaidoso, soberbo, prepotente, vai encontrar isso, porque isso é a bagagem que ele está fazendo. Isso é a mala que ele está preparando, né? E olha que coisa terrível você acreditar que vai chegar lá e encontrar um mundo esplendoroso e na hora que você vê, você só tem o retorno daquilo que você está lá. É só o que está na sua mala. Só o que você está levando, né? Olha que sensação de inapropriação. Que sensação nervosa de não ter aquilo que você quer, de não ter aquilo que você poderia ter tido e teve a oportunidade de ter conquistado, mas que aí, chegando lá, não tem. Ele vai ter que conquistar lá e vai ser muito mais difícil, né? Aí vai voltar em encarnações mais complicadas, em situações mais difíceis, para conquistar aquilo que poderia, que estava no seu alcance conquistar nessa encarnação, mas que a negligência psíquica foi a que deu as ordens, e você deixou passar a boa e bela oportunidade, né? Então, nunca é tarde, né? A gente pode, mesmo no frigir já dos nossos ovos, até porque ninguém sabe quem que está no frigir dos ovos, né? Então, a gente sempre tem, todo dia é dia certo. Qual é o dia que eu devo fazer? Hoje. Hoje. Sempre é o dia. Todos os dias são dias certos para a gente construir a nossa mala do bom futuro na espiritualidade. A mala do bem, a mala do amor, a mala da caridade, a mala da compaixão, da indulgência, a mala da humildade, né? Deixando para trás os nossos títulos, as nossas soberbas. E olha, a gente ainda vive uma sociedade tão assim, né? É impressionante como tem muitas pessoas que, quando querem saber de alguém, primeira coisa que perguntam, o que ele faz da vida? Ele trabalha em quê? Quem que ele é? Ninguém pergunta qual é o bem que ele faz. Ele ajuda alguma instituição? Ele é um homem ou uma mulher que se doa ao próximo? Ainda somos pessoas em que a nossa identidade material dá as regras, que a nossa identidade intelectual dá as regras. O que ele é, hein? Ele é alguém? Ah, ele estudou, ele é alguma coisa, né? Então, assim, a gente precisa desprender disso. Enquanto é tempo, porque nós estamos aqui para isso. O hoje é sempre hoje, e esse hoje nos dá a oportunidade para que sejamos seres humanos
próprios a chegar na espiritualidade e dar de cara com a espiritualidade que a gente quer, que a gente construiu para ter, porque por merecimento teremos aquilo que nós estamos construindo. Como tudo, então, é merecimento, se a gente constrói o orgulho, a soberba, a vaidade, o mal, a negligência, a indiferença, a impiedade, nós vamos herdar isso por merecimento. Não é o que nós vamos ter do lado de lá, né? Nós vamos encontrar do lado de lá esse ambiente e espíritos dessa psicosfera que vão estar junto a nós, ao nosso redor, e vão nos construir nesse tipo de ambiente, né? Num ambiente triste, desesperado, difícil, amargo, né? Um ambiente que a gente não quer acordar lá. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer acordar nesse ambiente, do lado de lá, né? A gente vê muito, André Luiz, essas explicações, meu Deus, dos suicidas, das pessoas que são tão habituadas ao mal, ao ruim, ao desequilíbrio, que não são capazes de promoverem a sua melhora. Estão sempre esperando que alguém faça. Tem esse exemplo, inclusive, no livro de André, muito legal, eles vão no umbral e estão andando, eu imagino sendo assim, pela maneira que André Luiz explica, eu imaginei que fossem assim, tanques naturais de lama, né, com aqueles caminhozinhos assim no meio, sabe? Com caminhozinhos e aqueles buracos de lama, aquelas coisas de lama. E André, então, está indo junto com Sila, seu mentor, eles estão andando ali, né? Estão andando ali porque estão procurando uma pessoa. Então, eles estão indo andando ali. E aí, todos aqueles espíritos que estão dentro daqueles buracos da lama ficam gritando, me ajuda, me tirem daqui, me tirem daqui. E tentam agarrar os pés deles. E André começa a ficar nervoso, porque ele nunca tinha visto aquilo, né? E ele vai ficando nervoso, e aqueles espíritos se jogam assim para cima dos caminhos, me tirem daqui, me levem daqui, me ajudem, me ajudem, me ajudem. E aí André vai ficando desesperado, porque ele entende que a postura do seu mentor, que continua andando calmamente, sem se abalar, fosse indiferença àquele sofrimento. E então ele fica bravo e fala, puxa, você está indiferente a isso, né? A essa dor, por que você não ajuda? Se você pode ajudar, por que não ajuda? O mentor, de uma calma e de uma sabedoria absoluta, olha para ele e fala, André, se eles quisessem sair realmente de onde estão, eles sairiam, porque não tem nada ali que os prenda. Olha que ensinamento. Não tem nada ali que os prenda. Eles estão ali por quê? Alguém estava segurando, acorrentando? Não. Eles estão ali porque a estrutura psíquica deles os colocava ali. E eles, por estarem sempre acostumados, durante todo um processo de vida, né, deles, a delegar aos outros a responsabilidade da sua felicidade, da sua infelicidade, do seu sucesso ou do seu fracasso, se sentiam, eram totalmente inaptos a agirem por si só. Não conseguiam agir por si só, uma inaptidão absoluta. Por quê? Porque a vida inteira foram acostumados a isso. Eu sou ruim porque meu avô era ruim, então eu sou a imagem e semelhança do meu avô, eu sou um fracasso profissional porque o meu chefe é um chato, ou o meu empregado é um porcaria, eu sou infeliz no casamento porque meu companheiro ou companheira é isso, aquilo, outro, eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe porque meus filhos são isso, aquilo, outro. Nunca é a pessoa. Nunca é a pessoa. Então, a pessoa é inapta, ela não sabe fazer por si, porque ela sempre delegou tudo, seu sucesso, seu fracasso, ao mundo, e nunca a si mesmo. Então, quando passam por lá de lá, levam isso na bagagem e se encontram em situações assim. Estão no sofrimento pelas próprias pernas, estão no sofrimento pelas próprias decisões, estão naquele buraco de lama, de lodo fétido, porque a estrutura psíquica deles mesmos os atolavam ali. E eles não sabiam sair. E aí, quando o mentor fala, não tem nada que os prenda se eles quisessem sair, eu fico muito sério, porque está dizendo que nem a vontade do querer eles têm, nem a vontade,
como é uma grande potência do espírito, a vontade é uma enorme potência do espírito, segundo Leon Denis, né? Como o amor, como a dor, como a raiva, como o ódio, a vontade é uma potência. Então, eles não sabiam nem usar a potência da vontade, porque se assim soubessem, por mais devedores que fossem, complicados que fossem, qual fosse a idiosincrasia na sua estrutura emocional e psíquica, eles sairiam daquele poço. É isso que o mentor fala. E eles não conseguem sair, porque era só isso que eles tinham, né? A bagagem deles era essa. E eles não souberam construir nada melhor, e nem ali estavam conseguindo construir, né? Então, eles estavam onde as próprias pernas, onde o próprio pensamento, onde o próprio coração os levou, né? E é isso que a gente precisa pensar. O que eu quero lá? Qual é o imaterial que eu vou levar? Porque eu só vou levar imaterial, isso a gente já sabe. Graças a Deus, amém. Mas que imaterial que eu levo? Pensemos sempre que precisamos levar o material que a gente quer usar lá. Se você quer passar pela prepotência e ser lá, viver no mundo daquelas colônias espirituais umbralinas densas, da prepotência, da soberba, não sei o quê, tudo bem, leve-a. Leve isso. Mas se você quer vivenciar uma espiritualidade boa, do bem, com espíritos bons, com seus mentores, com pessoas iluminadas, numa colônia espiritual legal, coloque as virtudes na sua bagagem, conquiste-as e coloque na sua bagagem, para que você, ao chegar lá, tenha direito a usá-las e, por merecimento, poder desfrutar disso aí, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Vamos agora à nossa prece. Eu começo a falar, não quero parar. Vocês precisam ver a alegria que eu tenho de vir para cá na quarta-feira, gente? De vir para cá, que eu digo assim, de vir para o live, né? Porque para cá eu estou dentro de casa direto, né? Mas, assim, de fazer essa live com vocês, né? É um momento que eu me sinto muito bem. É um momento que eu me sinto muito próxima da espiritualidade, que eu me sinto muito próxima de cada um de vocês que está aí passando aqui nesse negócio, dizendo quem que está entrando, né? Hoje eu estou sem palavras, já viu que as palavras estão fugindo, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, tá? E que a gente tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, e vamos, nunca é tarde, comece agora, nesse momento, a fazer a sua mala, a construir as suas virtudes, de colocar na sua mala, tá bom? Prometa isso a você mesmo e cumpra, ok? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer, então, a nossa prece da noite de hoje, já nos preparando, já nos imantando para o trabalho a seguir, aonde faremos as cirurgias em duas pessoas, em dois assistidos da nossa casa, queridas pessoas que amamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações e livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ó Pai, ajude-nos na construção de nós mesmos, na estrutura, na realização do ser humano do bem, do ser humano do amor que somos todos nós. Que possamos, de hoje à frente, em todos os dias de nossa vida corpórea, espiritual e eterna, estarmos em sincronia, em concordância com você, no teu pensamento, na tua luz, no teu amor. Olhe por todos nós, abençoe todos nós, ajude todos nós e ajude-nos a levar a nossa mala do bem com as nossas virtudes para o nosso encontro contigo. Obrigada. Que assim seja.
Boa noite a todos. Paz na alma e no coração. Beijos. Até quarta-feira. Se Deus quiser, eu sempre falo, Deus quer. Só que a gente tem que querer também, né? Por isso que a gente tem. Firme e forte. Beijos.